Nessa aula serão mostrados os fundamentos da volumetria de oxidação-redução. Bom, então a volumetria de oxidação-redução, ela obviamente, envolve reações redox. É um sistema, então, onde um dos componentes, obviamente, vai ser oxidado e outro vai ser reduzido, já que, geralmente, esses sistemas, então, envolvem a transferência de elétrons, então, se uma espécie vai ser oxidada, outra tem que ser necessariamente reduzida. Então, para essas reações serem empregadas na volumetria de oxidação-redução, se aplica, então, para reações envolvendo espécies que, obviamente, possuem mais de um estado de oxidação, justamente para acontecer, e permitir essas reações em solução. Então, aqui é importante relembrar alguns conceitos lá da eletroquímica, que vocês já viram, acredito que em outros semestres, e que vão ser retomados, então, para que fique um pouco mais claro depois a construção das curvas de titulação e conhecer, então, as reações que estão acontecendo durante a execução de uma titulação ou da aplicação do método volumétrico específico. Então, aqui é importante lembrar que essa transferência de elétrons vai acontecer de uma espécie para outra. Então, a gente pode definir, então, que nesse sistema formado, uma das espécies vai ser o agente redutor, que é aquela espécie, então, que vai reduzir outra espécie, portanto, ela vai se oxidar, e uma outra espécie vai ser o agente oxidante. Essa espécie, então, vai ser aquela que vai oxidar uma outra determinada espécie, portanto, ela vai se reduzir. Então, se uma espécie vai ter a capacidade de ser reduzida ou oxidada, tudo vai depender de com quem essa espécie está reagindo. Por quê? Porque a tendência de uma espécie em se reduzir ou se oxidar vai depender em que posição da série eletroquímica essa espécie está. Então, uma espécie, por exemplo, ela pode ser oxidada numa determinada reação química e se ela estiver sendo reagida com uma outra espécie, ela pode ser reduzida. Tá? Então, aqui vocês têm um exemplo no caso do iodo, a primeira reação aqui com o iodato, o iodo está sendo oxidado e numa segunda reação com óxido de arsênio, o iodo está sendo reduzido. Então, tudo vai depender contra quem essas espécies está reagindo, ok? Então, é importante lembrar que quando essas reações acontecem, elas envolvem, então, a transferência de elétrons. E cada reação química envolvida, o número de elétrons vai depender dos estados de oxidação envolvidos. Então, para uma reação química redox global, o número de mols de elétrons ele é não informado, embora isso não quer dizer que essa reação química ela não precisa ser balanceada. Tá? Então, aqui tem um exemplo clássico da pilha de Daniel, que é um exemplo de uma célula galvânica, uma célula eletroquímica. O que é célula galvânica? Aquela pilha, que vai envolver uma reação química espontânea. Então, aqui nesse caso, na forma com que essa reação está montada, está acontecendo a transferência indireta de elétrons. Por quê? Porque esses recipientes estão separados fisicamente, tá? Então, aqui é importante lembrar que essas reações eletroquímicas ou as reações de transferência de elétrons, elas podem acontecer de forma direta, quando uma espécie está em contato direto com o outro, então a transferência de elétrons vai se dar de forma direta e a reação vai acontecer, ou essa reação pode ser feita de forma indireta, pode ser feita à medida da tendência dessa reação acontecer, quando essas soluções são separadas fisicamente e são mantidas em contato através de uma membrana semipermeável ou de um material poroso ou semiporoso, que é a ponte salina. Tá? Então, aqui está mostrado, só para relembrar, um exemplo de uma célula galvânica envolvendo, então, a reação do zinco e do cobre, certo? Aqui é importante lembrar, nessa reação, só para determinar alguns conceitos, para ficar mais fácil de vocês entenderem, isso aqui poderia, por exemplo, ser uma reação de titulação, Aqui eu tenho, então, nessa reação o zinco, ele está no estado elementar e ele está passando para o estado de oxidação mais 2. Então, aqui o que está acontecendo? Está acontecendo a oxidação do zinco. Então, aqui embaixo, tem a semi-reação de oxidação do zinco no estado elementar, perdendo 2 elétrons e formando o zinco 2+. Por outro lado, se o zinco está sendo oxidado, a outra espécie, obviamente, deve estar sendo reduzida, que é o que está acontecendo aqui com o cobre.
Então, o cobre ele estava presente na forma +2, ele está recebendo esses 2 elétrons que estão sendo perdidos pelo zinco e está formando o cobre elementar. Então, aqui o número de mols de elétrons envolvidos nas semi-reações de redução e de oxidação é o mesmo. Então, nesse caso, não é necessário efetuar o balanceamento dessas reações. E lembrando aqui, ó, que essa primeira reação de oxidação e a segunda semi-reação de redução, elas devem estar balanceadas entre elas, de forma que o número de mols de elétrons seja cortado ou simplificado e ele não apareça na reação global, como está mostrado aqui embaixo, tá? Então, para montagem de uma pilha, de uma célula galvânica, enfim, a reação é sempre escrita no sentido da redução. Tanto é que se vocês observarem aqui nesse recipiente esquemático, ó, aqui está o cobre, né? Então, aqui está a solução de cobre, né, em contato com o eletrodo de cobre, e aqui desse lado eu tenho, então, a solução de zinco em contato, então, com um pedaço do metal zinco. Então, sempre a reação, vocês podem observar aqui, ó, pelo fluxo de elétrons, ela é escrita no sentido da redução. Então, sempre a redução acontecendo no sentido da esquerda para a direita, tá? Então, o eletrodo onde acontece a redução, que é esse aqui, a gente chama de cátodo. E esse eletrodo aqui, onde acontece a oxidação, é o eletrodo que é chamado de ânodo. Aqui, só para relembrar, então, a gente tem uma solução de zinco, né? E um pedaço do metal zinco em contato. O que vai acontecer com o zinco? A gente já verificou na reação global mostrada aqui ao lado, né, que o zinco ele vai se oxidar. Então, na verdade, esse metal aqui, esse pedaço de metal zinco, é ele que vai se oxidar e vai perder elétrons, né, que vão justamente percorrer este caminho aqui e, portanto, para a solução vai acabar acontecendo a passagem desses íons zinco, justamente, então, liberados pela oxidação do metal zinco. Então, se eu tenho, por exemplo, uma solução de sulfato de zinco, essa solução vai começar, então, a ser carregada, digamos assim, de íon zinco, tá? Então, esses elétrons, eles vão ser transferidos ou vão ser carreados através de um meio condutor até o eletrodo da direita, que aqui neste caso é um eletrodo, um pedaço de eletrodo, um pedaço de metal cobre, né? E eles vão chegar aqui e o que vai acontecer? Esses elétrons transportados para esse eletrodo, essa solução aqui é uma solução de íons cobre, né? Então, a gente verificou que o que vai acontecer com o cobre? Ele vai ser reduzido, então ele vai captar esses elétrons que estão chegando nesse eletrodo e vai reduzir na superfície desse eletrodo aqui. Então, esse eletrodo, ele vai começar a ficar com o cobre depositado, cobre metálico depositado na superfície desse eletrodo. Aqui é importante lembrar o quê? Que esses 2 eletrodos, eles servem justamente para manter o contato dessa célula funcionando. Mas esse eletrodo aqui da direita, o eletrodo de cobre, ele não precisaria ser necessariamente de cobre, ele poderia ser um eletrodo de platina. Por quê? Porque qual que é a função dele aqui? Somente captar os elétrons que estão vindo lá do ânodo, do zinco. Então, esse eletrodo ele não precisaria ser de cobre. Por quê? O cobre está sendo reduzido a partir dos íons cobre que estão presentes nessa solução. Então, esse eletrodo aqui, por exemplo, poderia ser de platina, tá? Se a gente pensar por outro lado, eu tenho a mesma coisa. Aqui, essa solução, esse eletrodo aqui de zinco, ele precisaria ser de zinco? Sim, ele precisaria ser de zinco, porque é justamente esse zinco metálico que está sofrendo oxidação e está perdendo elétrons para essa solução. Então, esse eletrodo, sim, ele precisa ser de zinco. Mas esta solução aqui embaixo, que esse eletrodo está em contato, ela não precisaria ser de zinco, porque os íons zinco eles estão sendo gerados da oxidação do metal zinco. Ela é apenas uma solução que possui, né, íons em solução para ter um meio condutor. Então, essa que é a célula está sendo formada, então, a célula galvânica ou a célula eletroquímica. O que vai começar a acontecer com o tempo aqui? Essa solução aqui, ela vai começar a ficar carregada de íon zinco 2+, né? E essa solução aqui, do outro lado, ela vai começar a ter íons sulfato em excesso. Por quê? Porque os íons cobre estão sendo reduzidos na superfície do eletrodo. Então, agora a quantidade ou a concentração de íons cobre não é mais equimolar em relação à quantidade, à concentração de íons sulfato.
E aqui é a mesma coisa. Como cada vez mais íons zinco estão sendo liberados para a solução pela oxidação do zinco, essa solução ela vai sendo carregada em íons zinco 2+. O que isso acontece? Se essa solução aqui do ânodo começa a ficar carregada de espécies positivas, esse fluxo de elétrons tende a parar. Por quê? Porque a solução está deficiente de elétrons. E o que a gente faz então para minimizar esse efeito? A gente justamente adiciona a ponte salina, que serve para manter a eletroneutralidade dessa célula e manter, então, portanto, ela funcionando. Então, o que vai acontecer? Essa ponte salina, normalmente, ela é preenchida com cloreto de potássio, né? Então, na verdade, esses íons de cloreto de potássio, elas estão preenchidas nessa ponte salina, então ela possui uma membrana semipermeável de forma a permitir, então, a migração desses íons de forma controlada pela solução. Então, essa solução aqui da esquerda, como ela está deficiente de elétrons, vai tender a acontecer, ó, a migração de íons cloreto da ponte salina para cá, para essa solução, para manter a eletroneutralidade da célula. E para o outro lado, a solução da direita, como ela está deficiente em espécies carregadas positivamente, o íon potássio vai migrar para essa solução. Então, a célula vai manter o seu funcionamento, ok? Então, essa célula aqui é um exemplo clássico de uma pilha, né, ou de uma célula galvânica. Então, é importante aqui relembrar que, no caso, quando a gente faz uma titulação ou vai aplicar uma titulação redox, a gente normalmente não vai usar, então, essas soluções separadas fisicamente. Normalmente, elas vão ser colocadas em contato. Então, essas duas semi-reações que vão de redução e de oxidação, elas vão estar acontecendo, então, dentro do mesmo recipiente no eletrodo indicador, ok? Então, aqui é importante a gente relembrar alguns conceitos da eletroquímica, que é o cálculo do potencial da célula, tá? Então, se eu fosse calcular o potencial dessa célula aqui, tá? Como é que eu poderia calcular o potencial da célula? Se ela tiver em condições padrão, tá? O que é a condições padrão na eletroquímica? 25 graus Celsius, pressão de 1 bar, que a gente assume como aproximadamente 1 atmosfera, e a concentração das espécies envolvidas de 1 mol por litro, tá? Então, essas seriam, então, as condições padrão, tá? Então, como é que a gente faz para calcular, então, o potencial dessa célula? Então, a gente precisa, para isso, escrever, então, os pares que eu vou ter ali. Então, a gente tem envolvida a reação do cobre e a reação do zinco, né? Então, a gente precisa ter em mãos uma tabela da série eletroquímica. Esses valores são tabelados e vocês não precisam decorar nada, tá? Então, o potencial padrão de redução do cobre, tá? Ele é de mais 0,337 volts, ok? Esse valor, portanto, então, como eu já falei, ele é tabelado, tá? E ele é sempre escrito no sentido da redução. Isso é convenção da IUPAC. Então, a série eletroquímica, ela é escrita na forma de potenciais padrão de redução. Então, sempre eu vou ter o potencial padrão escrito na forma ou no sentido da reação química na redução dela, tá? Então, aqui eu tenho para o cobre é esse potencial e o potencial padrão aqui de redução do zinco é menos 0,763 volts, ok? Então, isso aqui são os potenciais padrão de redução. Então, o que a gente tem que observar? Quando a gente tem, então, o potencial padrão para 2 pares escritos, a gente pode prever, então, se a reação vai ser espontânea ou não, ou qual vai ser ainda o sentido da reação espontânea, tá? Qual vai ser o sentido da reação espontânea? Aquele par que possui o maior potencial padrão de redução vai ser, portanto, o que vai se reduzir, né? Então, se a gente for observar aqui esses 2 potenciais padrão de redução, o do zinco, então, portanto, é negativo, né? Então, ele é de menos 0,763 volts e, portanto, do cobre é positivo. Então, esse aqui tem o maior potencial padrão de redução. Então, portanto, essa espécie vai reduzir. Se essa vai reduzir, portanto, a outra vai oxidar, né? Então, a gente montou, se vocês lembrarem ali aquela célula eletroquímica, ela está montada justamente no sentido da reação espontânea, porque o cobre está sendo reduzido
e o zinco está sendo oxidado. O que isso quer nos dizer? Que qualquer montagem diferente disso, a reação não vai ser espontânea, daí eu vou ter uma célula eletrolítica, eu vou precisar forçar essa reação para acontecer, tá? Então, como é que eu calculo o potencial que essa célula vai gerar, tá? Então, o potencial padrão dessa célula, né, porque eu estou em condições padrão, como é que vai ser? Existem duas fórmulas diferentes que vocês podem encontrar nos livros para calcular o potencial padrão dessa célula, tá? Tem alguns livros que vocês vão encontrar como ele escrito dessa forma, que é o potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do ânodo, tá? Ou às vezes isso aqui está escrito potencial padrão do eletrodo da direita menos o potencial padrão do eletrodo da esquerda. Vocês reparem que essas duas fórmulas são exatamente iguais. Por quê? Porque vocês lembram que eu comentei com vocês lá que por convenção aí o PAC sempre define a reação escrita no sentido da redução. Então sempre, por exemplo, o ânodo, né, onde está acontecendo a oxidação na esquerda, e o cátodo, onde está acontecendo a redução na direita. Então por isso que essas fórmulas são exatamente, ó, equivalentes. Ok? E existe uma outra fórmula que às vezes vocês encontram em outros livros, tá? Por isso que eu tô mostrando as duas, porque às vezes vocês pode dar margem à confusão quando a gente pega uma literatura e depois quando pega a outra, tá? Tem outros livros que trazem dessa fórmula aqui, ó, que é o potencial padrão do cátodo mais o potencial padrão do ânodo, tá? Qual que é a diferença entre essas duas? Então, eu vou mostrar qual que é a diferença entre elas, tá? Essa fórmula aqui, que tem o sinal negativo na frente, tá? Ela calcula o potencial da célula quando a gente usa os potenciais padrão de redução tabelados, tá? Porque justamente, o que acontece aqui? A gente sabe que uma dessas espécies vai ser reduzida, outra espécie vai ser oxidada, né? Se a tabela, os valores tabelados estão escritos sempre no sentido da redução, a gente sabe que uma das espécies não vai se reduzir, ela vai se oxidar. Então, justamente esse sinal negativo dessa fórmula é para inverter o sinal da espécie que vai ser oxidada, porque a gente sabe, então, da série eletroquímica, que se os valores que estão colocados ali são de redução, a gente sabe que o valor de oxidação vai ser o inverso. Então, por isso que tem esse sinal de negativo. Então, por exemplo, se eu fosse fazer esse cálculo aqui, tá? Para o exemplo que eu coloquei ali em cima, da reação dos íons cobre para a reação dos íons zinco. Como é que ficaria o potencial do padrão dessa célula aqui? O potencial do cátodo, quem é o cátodo? Aquela espécie que sofre redução. Quem é que sofre redução? Cobre. Como esse valor tabelado é o potencial padrão de redução, eu não preciso mudar nada. Então, isso aqui é 0,337, tá? Menos o potencial padrão do ânodo, tá? Quem que é o ânodo? A espécie que se oxidou. Quem é que se oxidou? O zinco. Qual que é o potencial padrão de redução do zinco? Menos 0,763 volts. Se eu usar essa fórmula, eu vou usar os valores tabelados de redução, tá? Que é, então, aquele valor que tá ali, ó, 763, tá? Então, na verdade, o que vai acontecer aqui é justamente o que eu comentei com vocês, ó. Esse sinal de negativo, ele vai inverter o sinal do potencial do par do zinco, porque a gente sabe que ele está sendo oxidado e não reduzido, tá? Então, o potencial padrão dessa célula aqui vai ser, então, esse cálculo, se eu fizer, né? Então, aqui, na verdade, isso aqui vai dar positivo, né? Vai ficar 0,337 mais 0,763. Então, o potencial dessa célula vai ser mais 1,1 volt, tá? Positivo. Agora, se eu for usar a outra fórmula aqui, tá? Essa fórmula positiva, ela vai fazer o inverso. Aqui eu vou usar o potencial padrão de redução e vou usar o potencial padrão de oxidação. Então, qual que é a diferença dessa fórmula? Se eu fosse calcular ali em cima, eu ia pegar, então, os potenciais, como eles são não escritos, porque escritos eles são sempre escritos no sentido da redução. Eu teria que levar em consideração o potencial em relação à reação que realmente está acontecendo. Então, como é que ficaria? Potencial padrão do cátodo, tá? Cátodo é quem sofre redução. Então,
para esse aqui eu vou escrever o potencial padrão de redução exatamente como ele aparece na tabela. Por quê? Porque a tabela é potencial padrão de redução. Então, aqui vai ficar mais 0,337. Mais o potencial padrão do ânodo. O ânodo é onde acontece a oxidação, tá? Então, aqui eu vou colocar o potencial de oxidação dessa espécie. Quem é que está se oxidando? O zinco. Esse potencial aqui, ó, de menos 0,763 é o potencial padrão de redução. Então, para escrever o potencial padrão de oxidação, eu inverto o sinal, que fica positivo. Então, vai ficar 763 positivo, tá? Então, o potencial padrão da célula vai ser o mais 1,1 volt, exatamente igual à forma que a gente calculou anteriormente, tá? Então, são só fórmulas diferentes de usar, que depende de qual livro, às vezes, vocês pegam para tomar como base. O que é importante lembrar aqui? Que toda vez que eu tiver uma espécie que está sendo oxidada, o potencial dela é o sinal inverso do que está escrito na tabela do potencial padrão de redução, ok? Então, isso aqui é como é que a gente calcula, então, os potenciais o potencial padrão de uma célula, tá? Lembrando aqui que é em condições padrão. Por quê? Porque eu tenho pressão de 1 bar, temperatura de 25 graus e concentração de 1 mol por litro, tá? Então, é isso aqui que a gente está definindo aqui. Ok? Então, vamos voltar ali, né? Então, definindo isso, da onde que vem esses potenciais padrão de redução? Eles são definidos, então, contra um eletrodo padrão que a gente chama, que é o eletrodo padrão de hidrogênio, que possui potencial padrão de 0 volts. Então, a gente sabe que toda vez que a gente for montar uma célula eletroquímica, uma célula eletroquímica, com um eletrodo padrão de hidrogênio, então como esse eletrodo ele vai ter potencial padrão de redução 0, a gente sabe então que o outro eletrodo vai desenvolver um potencial e esse potencial vai ser o mesmo potencial da célula, já que o eletrodo padrão de hidrogênio então tem potencial 0, tá? Então aqui é só para relembrar isso aqui, certo? Que o eletrodo padrão de hidrogênio então é que baliza para que os outros potenciais sejam determinados, ok? Então, a gente viu como é que a gente calcula o potencial da célula quando eu tenho condições padrão. Agora, quando eu não tenho condições padrão, tá? A forma de calcular é um pouquinho diferente. Aí eu vou usar, para isso, a equação de Nernst, que vocês lembram lá da eletroquímica, tá? Então, como é que eu calculo o potencial de uma reação em que não está em condições padrão? O que seria, nesse caso, condições não padrão, tá? Em termos de eletroquímica, é difícil a gente variar, por exemplo, a temperatura ou variar a pressão, porque normalmente essas reações vão estar acontecendo a pressão atmosférica e a gente pode dizer, sim, numa temperatura aproximada de 25 graus Celsius. O que é mais comum, então, eu variar nessas reações eletroquímicas, em termos de condições padrão, é a concentração das espécies, tá? Então, é bastante comum eu não ter concentrações de todas as espécies envolvidas de 1 mol por litro. Então, isso vai fazer com que eu não tenha condições padrão. Então, se a gente pegar uma reação reversível, né, que está mostrada aqui em azul, como é que eu vou calcular o potencial dessa célula? Então, a equação de Nernst vai nos dar isso aqui, né, que o potencial dessa célula vai ser igual ao potencial padrão, menos RT sobre NF, logaritmo natural de Q, tá? O que é esse aqui, ó? Isso aqui é o quociente reacional. Vocês lembram lá do equilíbrio químico, né? O que é esse quociente reacional? É exatamente igual à definição da expressão da constante de equilíbrio, mas em qualquer instante da reação, né? Que ele vai ser, então, nada mais é do que a concentração dos reagentes, se vocês forem olhar aqui concentração dos produtos, né? De concentração de C e D, dividido pela concentração dos reagentes, que é A e B, sempre elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. Então, aqui a gente pode simplificar essa equação de Nernst, porque
Se eu posso usar, então, substituir esses valores aqui que são constantes pelo valor das respectivas constantes, então eu acabo simplificando. Então, esse R aqui é a constante dos gases, né, que eu conheço o valor. A temperatura aqui, como eu falei para vocês, normalmente a gente acaba usando, né, a temperatura aproximada de 25 graus Celsius, então eu posso substituir ali pelo valor em Kelvin. A constante de Faraday também é um valor conhecido, tá? Que ela tem o valor de 96.485 coulombs, que é a corrente transportada ou carregada por um mol de elétrons. E aqui eu tenho, então, o que eu não posso simplificar, que seria o N, que seria o número de mols de elétrons envolvidos na semi-reação, ou, se eu estou considerando a reação global, o número de mols de elétrons envolvidos na reação global. E eu posso transformar também, trabalhar em logaritmo base 10, ao invés de trabalhar com logaritmo natural. Então, eu vou simplificar essa equação química aqui, né? E eu vou ter, então, essa forma aqui, que é a equação de Nash, que eu fico com o potencial da célula igual ao potencial padrão, menos 0,0592 sobre N, que esse N é o número de mols de elétrons, né? Na reação sempre balanceada, tá? Log, então, da concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Tá? Então, essa é a equação de Nernst. Então, a gente pode usar essa equação de Nernst para calcular, então, o potencial de uma célula eletroquímica que vai ser formada, por exemplo, se eu tiver uma titulação. Isso é extremamente importante, porque a gente vai ver depois se a gente tiver na volumetria de oxidação-redução, quando a gente tem a reação entre duas espécies, a gente vai formar, né, uma célula eletroquímica e a gente pode calcular o potencial em cada estágio dessa reação. Então, a gente vai precisar, então, justamente da equação de Nernst, tá? Então, aqui, como é que a gente calcula esse potencial, tá? Quando a gente tem condições não padrão. Então, aqui a gente tem a equação de Nernst, ok? Então, vou deixar ela aqui no cantinho, né? Que vai ser o potencial da célula, né? Vai ser igual ao potencial padrão dessa célula, menos 0,0592 sobre N, log, vou escrever assim, log de Q, tá? Que esse Q, então, seria, a gente sabe, então, que seria a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, né? Ou a gente sabe, no caso da eletroquímica, que sempre a gente escreve as reações no sentido da redução, né? Então, a gente também pode dizer que esse Q vai ser a concentração das espécies na forma reduzida, dividido pela concentração das espécies na forma oxidada. Também posso escrever assim, tá? Que eu vou mostrar para vocês, então, um exemplo. Então, vamos supor que eu tenho aqui, tá? O cálculo do potencial de uma célula. Se eu tiver essa célula aqui, ó. Vou escrever isso aqui na forma de diagrama de célula. Tá? Então, vocês lembram quando eu escrevo na forma de diagrama, né, da célula, né, o que essas duas barrinhas aqui representam a ponte salina e eu sempre escrevo no sentido sempre da redução. Então, eu sei que isso aqui, ó, é onde eu vou ter a semi-reação de redução e aqui eu vou ter a semi-reação de oxidação. E se vocês forem olharem para as espécies que estão escritas acima nesse diagrama, ela reflete isso, ó. O cobre metálico está passando para cobre 2+, está sendo oxidado. E a prata, né, no estado de oxidação 1 ou mais, ela está passando para o estado metálico ou prata elementar, então está sendo reduzida. Então, é isso que reflete esse diagrama de célula, tá? Os potenciais padrão dessas espécies, né, da prata é mais 0,799 volts, e o potencial padrão do cobre é mais 0,337 volts, tá? Então, isso já nos mostra que isso é uma reação espontânea. Por quê? Porque a espécie que tem o maior potencial padrão aqui de redução
é a prata, né? Então, essa espécie vai tender a se reduzir em solução e, portanto, o cobre vai se oxidar. Então, a gente sabe que aqui a gente tem uma célula galvânica, uma célula eletroquímica galvânica e não uma célula eletrolítica. Por quê? A célula eletrolítica é aquela que tem a reação não espontânea acontecendo, que eu tenho que forçar, eu tenho que doar elétrons, tá? Então, como é que eu faço aqui? Eu preciso calcular o potencial dessa célula em condições não padrão, tá? Então, se são condições não padrão, eu tenho que usar a equação de Nernst. Eu posso aplicar aqui a equação de Nernst de duas formas diferentes, tá? Eu posso aplicar ela para a reação global ou eu posso aplicar ela para cada semi-reação, tanto para o eletrodo ou para o par cobre, como depois para o par prata. Eu vou mostrar para vocês como vocês fazem das duas formas, embora depois tenha uma que seja mais adequada, que é o que a gente vai acabar usando lá na volumetria para fazer as curvas de titulação. Se a gente fosse fazer para a reação global, tá? Que eu vou mostrar primeiro. Então, se a gente fosse fazer para a reação, o que a gente precisa calcular? A gente quer calcular isso aqui, o potencial da célula. Então, eu preciso calcular o potencial padrão desta célula. Como é que eu calculo o potencial padrão desta célula? A gente já viu como é que calcula o potencial padrão, né? O potencial padrão da célula é o potencial padrão do cátodo, né, menos o potencial padrão do ânodo. Se a gente for usar, então, aquela fórmula onde a gente vai usar os potenciais padrão de redução tais quais eles estão na série eletroquímica. Então, o potencial padrão dessa célula aqui vai ser o cátodo. Quem é o cátodo? Aonde está acontecendo, né, a redução. Quem é que está se reduzindo? A prata. Então, isso aqui vai ser mais 0,799 volts menos o potencial padrão do ânodo, que é o eletrodo ou par de cobre, que aqui tem o valor de 0,337 volts. Repare que eu não inverti o sinal aqui, porque essa fórmula a gente usa quando a gente usa os potenciais padrão de redução, tá? Então, o potencial padrão dessa célula aqui, tá? Ela vai ser mais 0,462 volts, ok? Então, eu já defini aquilo ali. Então, agora eu vou definir o resto da equação. Tá? Então, aqui o potencial da célula vai ser igual ao potencial padrão, que é 0,462 menos 0,0592 log, tá? Do quociente. O que eu preciso antes definir aqui? O N. Qual que é o N envolvido? Número de mols de elétrons. Como aqui eu estou fazendo para a reação global, eu preciso do número de mols de elétrons da reação global. Então, eu preciso verificar se essa reação ela é balanceada, ou qual o número de mols de elétrons envolvidos na reação global. Então, se a gente pegar aqui a semi-reação de redução, né, quem é que está sendo reduzida? A prata. Então, eu tenho prata mais, né, mais elétron, formando a prata metálica. E a semi-reação de oxidação, quem que é? O cobre metálico, né? Formando cobre 2+, mais 2 elétrons. Então, o que vocês já podem observar? Que essas reações, que a reação global, eu não posso escrever ela simplesmente ignorando que o número de mols de elétrons da semi-reação de redução não é igual ao da semi-reação de oxidação. Então, para balancear isso aqui, eu preciso multiplicar essa semi-reação de redução por 2. Então, eu vou ficar aqui com 2 pratas, com 2 mols de elétrons e 2 pratas. Então, aí eu posso cortar isso aqui e fazer o somatório, então, que vai ser 2 pratas, né? 2 íons pratas mais o cobre no estado elementar, formando, então, 2 pratas metálicas mais o cobre 2+. Então, essa é a reação global. Então, agora que o N que eu vou colocar aqui é 2. Por quê? Porque é o número de mols de elétrons envolvidos na reação global, porque aqui eu estou considerando a reação global. Log do quociente reacional. O que é o quociente reacional? Concentração dos produtos. Quem são os produtos aqui da reação? Ó? A prata metálica e os íons cobre. Os elementos no estado elementar, eles não entram na expressão da constante de equilíbrio, né? Então, aqui vai ser a concentração de íons cobre dividido pela concentração dos reagentes, né? Vai ser a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? Íons prata, né? E íons cobre. Cobre no estado elementar, que também não vai entrar na expressão da constante de equilíbrio. Então, aqui vai ser íons prata elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico. Então, essa fica a expressão, tá? Aqui eu vou substituir pela concentração de íons cobre, né? Isso aqui é 0,02. E aqui embaixo a concentração de íons prata vai ficar 0,02 ao
quadrado, né? Se eu for resolver essa equação aqui, então, eu vou ter que o potencial da célula vai ser mais 0,4117 volts, tá? Esse vai ser o resultado, vocês podem conferir o cálculo depois. Então, isso quando eu faço a reação química global, tá? O que vai mudar se eu fizer a reação química global? Na verdade, vai mudar aqui o número de mols de elétrons, ó, porque eu vou ter que escrever o número de mols, vou botar aqui, ó, número de mols de elétrons da reação global balanceada, tá? E o que vai mudar também, aqui o log, ou esse Q, ou o quociente reacional, ele vai ser, então, da reação global. Então, eu vou ter que escrever primeiro a reação global balanceada, tá? Também aqui balanceada, tá? Balanceada. Eu vou precisar escrever essa reação global balanceada para conhecer o N e para escrever a expressão de Q para levar lá na fórmula. Então, essa é uma fórmula que a gente pode calcular, né? O potencial da célula, mas eu tenho outra forma de calcular também, que ao invés de eu deixar assim, tá? Que ao invés de eu calcular em termos da reação global, é eu calcular o potencial para cada um dos pares separadamente, tá? Que dá na mesma, tá? Eu vou mostrar para vocês, então. Como é que eu faria? Então, o potencial da célula em condições não padrão, vocês reparem que o que muda de condição padrão para não é aquela bolinha, né? Aquele símbolo que eu escrevo. Então, se eu deixar assim, ó, potencial da célula, isso aqui é em condições não padrão, tá? Se eu escrever assim, ó, tá? Com esse símbolo aqui, isso aqui é em condições padrão, tá? Então, o potencial da célula em condições não padrão, né? Ele pode ser determinado diretamente pela equação de Nernst para a reação global, ou eu posso calcular daquela mesma fórmula ali o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo, tá? Exatamente igual àquela fórmula que a gente tinha aqui, ó. Olhem, para condições padrão. O que vai mudar? Se eu escrever assim, ó, dessa fórmula, eu tenho condições não padrão, tá? Então, o que eu quero mostrar na prática? Que eu posso usar para vocês, posso mostrar para vocês que a gente pode usar a equação de Nernst para calcular o potencial do cátodo em condições não padrão, depois eu calculo o potencial do ânodo em condições não padrão e depois eu aplico essa fórmula aqui, eu também vou ter o mesmo potencial da célula em condições não padrão que eu usei aqui. Aí vocês vão me perguntar, professor, é bem mais trabalhoso, por que eu vou fazer assim primeiro? Então, primeiro eu calcular o potencial padrão do cátodo em condições não padrão, depois o no ânodo, depois somar. Tem um trabalho a mais? Sim, vocês têm um trabalho a mais. Só que por que eu quero que vocês aprendam a fazer assim separadamente? Porque é a fórmula que a gente vai acabar usando depois para construir as curvas de titulação. Por quê? Porque quando a gente fizer curvas de titulação, a gente não vai ter como sempre calcular o potencial da célula pela equação de Nernst, considerando a reação global, porque a gente vai precisar conhecer a concentração de todas as espécies envolvidas na reação. E se a gente está fazendo uma reação química de forma direta, para a gente conhecer a concentração de todas as espécies, às vezes a gente precisa conhecer a constante de equilíbrio, e a gente não vai ter esse dado. Então, por isso que eu quero que vocês também aprendam a fazer separado, tá? Então, o que muda se a gente fizer separado? Eu preciso calcular, então, esse potencial e depois esse, para depois aplicar essa fórmula aqui, tá? Então, o potencial do cátodo, quem é o cátodo? A prata, né? Então, o potencial do par da prata em condições não padrão. Qual vai ser a fórmula? A mesma equação de Nernst. Então, o potencial da prata vai ser o potencial padrão de redução aqui do par da prata, tá? Menos 0,0592 sobre N log. Aqui eu vou ter o quê? Posso botar quociente racional? Posso, tá? Só que aqui, se eu tô usando um par só, é importante vocês terem em mente que isso aqui o que é? Isso aqui é o número de mols de elétrons da semi-reação, tá? De redução dessa espécie, tá? Então, isso aqui não é o número de mols de elétrons da reação balanceada, é só o número de mols de elétrons da semi-reação envolvida das espécies de prata,
tá? Número de mols de elétrons, então, aqui da semi-reação da prata, tá? E se eu escrever aqui o quociente reacional, como isso aqui tá sempre padronizado ou no sentido da reação de redução, tá? Eu posso escrever o quociente reacional, mas esse quociente reacional ele vai ser definido, então, em termos da concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, se eu escrever a semi-reação da prata no sentido da redução. Então, como é que é a semi-reação da prata aqui? Tá? Ela vai ser, então, a prata mais elétrons, formando a prata metálica, tá? Então, quem é o produto? O produto aqui é a prata metálica, ela não entra na expressão da constante de equilíbrio. Então, aqui, isso aqui ficaria 1 sobre prata mais, tá? Então, sempre nesse sentido aqui. Ou, né, como eu falei para vocês lá em cima, aqui eu posso escrever concentração das espécies na forma reduzida dividido pela concentração das espécies na forma oxidada, tá? É a mesma coisa. Qual é a espécie de prata mais reduzida? A prata elementar, né? A prata metálica não entra na expressão. Dividido pela prata na forma oxidada, que é a prata mais. Aí vocês vão me perguntar, para que tem a concentração da espécie na forma reduzida se sempre o elemento na forma metálica não vai entrar na expressão da constante de equilíbrio? Porque aqui, nesse caso, a semi-reação da prata, ela vai de prata mais para prata zero. Mas tem muitas espécies que a reação de redução, por exemplo, vai ser de um estado de oxidação, por exemplo, mais 3 para mais 2. E aí ela vai entrar na expressão da constante de equilíbrio, ok? Então, aqui vai ficar potencial da prata, né? Vai ser igual ao potencial padrão de redução da prata, menos 0,0592. Aqui qual vai ser o N? Na semi-reação da prata eu tenho 1 mol de elétrons envolvidos, então aqui vai ser 1. Log de 1 sobre concentração de prata mais. Esse valor aqui a gente viu ali no problema que é 0,02 molar, né? Se eu substituir e resolver toda essa equação, esse valor aqui a gente já viu ali que o potencial padrão da prata, né, é mais 0,799 volts. Então, se eu for resolver isso aqui, o potencial padrão do par da prata, né, vai ser mais 0,698, tá? Volts. Então, esse aqui é o potencial da prata. Então, agora eu vou determinar o potencial do cobre, tá? Do par do cobre. Então, aqui eu vou ter cobre 2 mais, cobre 0. Vai ser igual ao potencial padrão, né? Do eletrodo de cobre, menos 0,0592 sobre N. O que é o N? Número de mols de elétrons da semi-reação, porque aqui eu não tenho a reação global. Se a gente for escrever a do cobre, então, né, eu tenho essa semi-reação aqui, estou escrevendo no sentido da redução, eu tenho 2 mols de elétrons envolvidos, então aqui vai o 2, tá? Log da concentração da espécie na forma reduzida, quem é? Cobre elementar metálico, não entra na expressão da constante de equilíbrio, né? Dividido pela forma oxidada, que é o cobre 2+. Então, se eu for substituir isso aqui também é 0,02 molar, né? Aqui, esse potencial padrão é mais 0,337, ok? Aqui, lembrando, eu usei a fórmula, né? Concentração das espécies na forma reduzida sobre concentração das espécies na forma oxidada, que eu acho mais fácil. Mas vocês também poderiam usar o quociente reacional, que é a concentração dos produtos dividido pelos reagentes. Sempre, se eu for usar o Q, aqui, para essas semi-reações, quando eu tenho par, ó, é sempre para reação no sentido da redução, tá? Eu sei que não está acontecendo a redução do cobre, está acontecendo a oxidação dele, mas por padronização a gente sempre, por convenção, sempre escreve no sentido da redução, tá? Então a fórmula fica assim, e se eu resolver isso aqui, né, o potencial do cobre vai ficar igual a 0,287 volts. Vou arredondar aqui, tá? Então, eu determinei o potencial dos dois pares. Eu preciso o potencial da célula, né? Então, eu vou usar o potencial, né, do cátodo menos o potencial
do ânodo. Então, aqui o potencial da célula, tudo em condições não padrão. Vai ser o do cátodo, que é a prata, né, que tá lá em cima, né, mais 0,698, menos aqui o do cobre, né, que a gente vai usar, então, o potencial que a gente encontrou ali também, 0,287. Então, isso aqui vai inverter o sinal do potencial do cobre, e então o potencial da célula aqui vai ficar mais 0,4117 volts. Então, se vocês olharem ali em cima, ó, é o mesmo valor, ó, que eu encontrei aqui usando a equação de Nernst para a reação global, vai ser o mesmo valor que eu encontrei aqui usando as reações em separado, tá? Então, são duas formas diferentes de calcular. Qual que eu prefiro que vocês usem? Essas aqui separadas para cada um dos pares, porque é o que a gente vai usar lá nas curvas de titulação, tá? Então, verifiquei como é que eu calculo, né, a equação de Nernst, ou como é que eu uso a equação de Nernst, como é que eu calculo esses potenciais da célula em condições diferentes, né, das condições padrão. Então, a gente vai precisar isso para fazer as curvas de titulação, tá? Então, isso era para relembrar esses conceitos para vocês. Então, agora a gente vai entrar um pouco mais nos detalhes da volumetria de oxidação-redução. Então, elas vão usar essas reações envolvendo a redução e oxidação das espécies. Então, obviamente, a gente vai conseguir empregar reações químicas que possuem, ou espécies, né, elementos que possuem 2 ou mais estados de oxidação ou 2 estados de valência, tá? Existem um número limitado de reações que podem ser usadas na volumetria de oxidação-redução, tá? Não em termos da dificuldade de encontrar espécies que possuem mais de um número de oxidação, porque isso é bastante fácil, digamos assim, tá? O que torna essas reações redox um pouco mais limitadas para a gente usar em volumetria é que muitas dessas reações acontecem em várias etapas, então às vezes são reações lentas, tá? E dá margem a acontecer reações paralelas. Então é muito comum nas reações que a gente utiliza para a volumetria de oxidação-redução, a gente catalisar essas reações químicas, porque muitas são lentas através de aquecimento ou utilizando catalisadores, tá? Que é o que vocês vão ver nas aulas experimentais, tá? O que eu tenho que cuidar também quando eu faço, escolho reações químicas para serem usadas no método volumétrico de oxidação-redução? Eu tenho que cuidar que normalmente nesses casos eu uso a água como solvente. E a água, ela também pode ser oxidada ou reduzida. Então, eu tenho que cuidar para que, ao invés de acontecer a reação do titulante com o analito, não aconteça a reação do titulante com a água, por exemplo, tá? Isso pode afetar, então, o método volumétrico utilizado. Então, eu tenho que cuidar esses potenciais aqui. Então, eu tenho que observar que a água ela pode sofrer, por exemplo, redução ou oxidação, também dependendo do pH do meio, né? Se a solução é ácida ou se é água pura ou se a solução é alcalina, tá? Então, eu posso estar competindo as reações que vão estar acontecendo entre o titulante e o analito com as reações da água, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, as reações, essas reações aqui, então aqui em cima, no primeiro momento, ó, tá? O que vai acontecer? Aqui eu tenho uma série de potenciais, ó, e aqui eu tenho uma série de reações químicas que podem acontecer e se vocês observarem todas elas evoluem, ó, para a liberação de gás hidrogênio, tá? Então aqui eu tenho esses potenciais, então se eu para diferentes reações químicas, por exemplo, estou estudando as reações entre o titulante e o analito. Se o potencial desse sistema for menor do que esses potenciais aqui, vai haver evolução de hidrogênio, ou seja, isso aqui é potencial padrão de redução. Se esses potenciais aqui forem maiores que os potenciais que vocês estão analisando, quer dizer que essa reação vai tender a acontecer. Se ela vai tender a acontecer, vai acontecer a liberação de hidrogênio, tá? Concomitante à reação química que está acontecendo. E, portanto, se eu tiver outras reações aqui em termos de oxidação, né? Só que embora elas estejam escritas aqui no sentido da redução, se para esses diferentes meios também o potencial do sistema for maior, tá? Vai haver evolução de oxigênio, tá? Então, tem que cuidar, então, para não haver essa competição aqui com a água, tá? Então, por que quer dizer que o potencial do sistema foi maior? Porque aqui o potencial padrão está escrito no sentido da oxidação, tá?
Então, os métodos volumétricos mais usados, de longe os mais conhecidos e os mais aplicados é a permanganimetria, tá? Que o próprio nome já diz que aqui vai utilizar uma solução de permanganato de potássio, e a iodometria, tá? Que é usando soluções de iodo, que a gente vai ver depois que elas podem ser usadas de forma direta ou indireta, e normalmente o iodo é estabilizado numa solução de iodeto, formando o que a gente chama do íon triiodeto. Tá? Existem outros métodos? Sim, a princípio qualquer outras espécies que podem ser oxidadas ou reduzidas, elas podem ser aplicadas, né, se não houver reações paralelas, se for relativamente rápida, se tiver um meio de indicar, elas podem ser usadas na volumetria de oxidação-redução. Tem a dicromatometria, que usa soluções de dicromato de potássio, né? Elas são um pouco mais complicadas em função da toxicidade, porque aqui normalmente eu tenho o cromo envolvido, indo do estado de oxidação 3 para o mais 6, que é um estado mais tóxico do cromo. Serimetria, que é o uso de soluções de sério, que não são tão fáceis de serem encontradas, não são tão disponíveis assim. Iodatometria e bromatometria, tá? As que a gente vai priorizar são essas duas aqui, que são de longe, então, as mais utilizadas nos métodos volumétricos. Então, a primeira delas, então, é a permanganimetria, que vocês já viram alguma coisa lá na aula experimental, tá? Que eu vou utilizar, então, uma solução de permanganato de potássio como titulante, que ele é um oxidante forte, tá? Então, ele vai tender a oxidar uma série de analitos, e, portanto, se ele vai oxidar, ele vai se reduzir, tá? E isso dá uma reação importante, então, de redução do permanganato a manganês 2, que a gente vai ver depois, então, que possibilita, então, que nessas titulações eu não precise usar indicador, tá? Porque essas soluções de permanganato de potássio, elas têm cor violeta intenso, bastante intenso, então, na maioria das titulações, o ponto final pode ser sinalizado pela coloração desse íon aqui, tá? Só que, como vocês já viram lá na aula prática, qual que é o problema desse método volumétrico? Que o permanganato de potássio ele não é considerado um padrão primário, né? Porque justamente ele tende a oxidar a água lentamente na presença de uma série de fatores. Essa reação é catalisada por luz, por calor, por ácidos, bases, traços de manganês e até dióxido de manganês. Então, eu vou formar o dióxido de manganês. Então, isso aqui se torna uma impureza presente nessa solução e faz com que seja um dos fatores que degrade essa solução de permanganato de potássio com o tempo. Então, por isso que ela não é considerada uma solução padrão primário, tá? Essa reação, normalmente, ela seria lenta, só que como ela é catalisada por vários outros fatores, faz com que ela aconteça numa extensão relativamente razoável. Isso faz com que a gente precise padronizar com frequência uma solução de permanganato de potássio, tá? Então, conforme o meio que a gente emprega, uma série de reações químicas podem acontecer de levar o permanganato a diferentes estados de oxidação, tá? O que normalmente a gente usa são as titulações em meio ácido, tá? Moderado, que é o que nos interessa mais, levando então o permanganato ao estado de oxidação mais 2. Então, aqui o manganês vai ir do estado de oxidação mais 7 até o mais 2, tá? Embora, se eu tiver outras espécies envolvidas, como, por exemplo, fluoreto, bifosfato, ou meio neutro, alcalino leve ou alcalino forte, eu tenho outras reações paralelas acontecendo. Então, isso faz com que seja importante sempre, tá? Isso vale para a maioria das reações redox, importante controlar, então, o pH do meio ou saber em que meio aquela reação está acontecendo para eu conseguir controlar os fenômenos, né, ou as semi-reações de oxidação e redução envolvidas, certo? Então, aqui o que nos interessa é essa reação aqui em meio ácido, tá? Então, que é a reação mais importante. Então, eu vou levar o permanganato a manganês 2. E qual meio ácido que normalmente é usado aqui, tá? Isso já foi comentado com vocês lá na aula experimental. O meio ácido mais adequado é o ácido sulfúrico, tá? Porque o sulfato ele já está na sua forma mais oxidada, então ele não vai sofrer ação do permanganato. O ácido nítrico ele não é recomendado porque ele é um oxidante forte, então ele pode competir pelas reações que vão estar acontecendo com o analito, tá?
O ácido perclórico até poderia, mas como vocês sabem, esse ácido ele é extremamente perigoso. Se em contato com matéria orgânica essa solução chega a secar, ele forma percloratos e ele é extremamente explosivo. Então ele não é recomendado para ser usado. E o ácido clorídrico ele não é usado porque também ele compete, né, por essas reações e ele pode, então, vai interferir na análise, né? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o cloro, né? Mais 2 elétrons, ele vai formar cloreto, tá? Então, eu vou ter aqui, o que vai acontecer aqui, o potencial padrão aqui de redução dessa espécie é 1,36 volts, tá? E daí, então, o que vai acabar acontecendo é a oxidação dessa espécie, tá? Que eu escrevi no sentido da redução, mas se vocês olharem aqui, né, do potencial aqui padrão de redução do permanganato, ele é mais 1,51 volts. Então, esse aqui é o maior potencial padrão de redução. Então, vai acontecer a redução do manganês 7 a manganês 2, né, do permanganato a manganês 2. Então, portanto, essa espécie vai se oxidar. Então, na verdade, o que isso vai acontecer? Eu vou ter uma reação de oxidação-redução entre o titulante e o meio ácido, e não entre o titulante e o analito, tá? Então, ele vai acabar competindo. E qual que é a vantagem do uso aqui do permanganato de potássio? Que justamente como ele passa, né, do estado de oxidação mais 7, ou do permanganato, que isso aqui é violeta, tá? Para o manganês 2, que isso aqui é incolor, o que vai acabar acontecendo? Que essa reação química, ela não precisa de indicador. Por quê? No momento que todo o permanganato, né, ou formou o manganês 2, o primeiro leve excesso do titulante vai corar essa solução aí de violeta. Então, eu vou ter, então, um ponto final sinalizado, tá? Então, como é que a gente prepara essa solução de permanganato de potássio? Vocês já viram que ela não é uma solução padrão primário, né? Então, eu preciso padronizar essa solução. Então, a gente já viu detalhes lá na aula experimental como é que eu faço isso, que eu preciso, então, remover esses traços de dióxido de manganês. Então, eu tenho duas alternativas, né? Eu posso preparar essa solução imediatamente com água isenta de matéria orgânica, posso ferver essa solução justamente para catalisar a reação e formar tudo que eu conseguir formar de dióxido de manganês. Em seguida, essa solução é filtrada, né? Ambiente não redutor. E a solução, então, é armazenada em frasco âmbar. Ou outra opção, se eu não for aquecer, né, é manter essa solução em repouso por pelo menos 3 dias e depois, para dar tempo dessa reação acontecer, e depois filtrar para remover os traços de dióxido de manganês, tá? O permanganato, então, ele é padronizado com um oxalato de sódio, que é um padrão primário e é encontrado, então, em elevada pureza. E a gente já viu detalhes lá dessa reação na aula prática, que ela é autocatalisada, né, por traços de manganês 2, aqui é o catalisador dessa reação, e eu tenho que cuidar a temperatura que eu faço essa padronização aqui, que ela não pode passar, né, é no máximo 90 graus, ela não pode passar dessa temperatura, senão eu acabo decompondo o ácido oxálico em temperaturas acima de 90 graus, então eu acabo decompondo o padrão primário, tá? Então, vocês podem olhar mais detalhes ali dessa aula prática, né, que tem detalhes da padronização, de como é feita essa padronização do permanganato de potássio. Então, tem diversas aplicações para a permanganimetria, tá? Aqui tem alguns exemplos que vocês também vão ver melhor lá e vão trabalhar nisso no projeto da amostra real e na atividade complementar da terceira área, né, que eu tenho a determinação, por exemplo, de água oxigenada, de peróxido em água oxigenada e também o teor de matéria orgânica que a gente chama de demanda química de oxigênio. Certo? Outro método de titulação volumétrica de oxidação-redução bastante empregado é a iodometria, tá? Essa titulação, ela tem aplicações mais amplas, tá? Porque o iodeto é um agente redutor fraco. Então, se ele é um redutor fraco, ele, digamos assim, tem um potencial padrão intermediário, então ele consegue ser aplicado tanto para determinar substâncias redutoras como substâncias oxidantes, justamente devido a esse potencial padrão intermediário, tá? No caso, o sistema iodo-iodeto, tá? Então, na verdade, se a gente tiver, aqui é importante, ó, se a gente tiver o iodo, tá? E o iodeto presente em solução, tá? Que são as espécies, então, formadas
as espécies na forma reduzida e a espécie na forma oxidada, tá? Aqui tá escrito a reação ó, no sentido da redução, tá? O iodo perdendo 2 elétrons formando o iodeto. O potencial padrão dessa reação é 0,5355 volts, tá? Só que o que acontece? Qual que é o problema da gente trabalhar com soluções de iodo? Elas têm uma alta pressão de vapor, né? Então, se vocês forem olhar, quem já viu uma solução de iodo num frasco, vocês conseguem observar que ela, dependendo da temperatura, parte dela já está no estado de vapor, vocês conseguem ver aquele vapor acastanhado dessa solução, né? E ele tem uma baixa solubilidade em água. Então, isso faz com que, normalmente, para tornar essas soluções de iodo mais estáveis, a gente estabilize elas em iodeto, em uma solução iodeto. Então, em solução, acaba acontecendo essa reação do iodo do iodeto e a gente tem em solução, na verdade, o íon triodeto. Então, na verdade, é esse íon triodeto que acaba, então, estando envolvido nessas reações de oxidação-redução. E se a gente for olhar o sistema formado com íon triodeto, e que ele está presente nessa forma triodeto, sendo então reduzido a iodeto, o potencial padrão de redução dele é muito similar ao potencial de padrão de redução do iodo, tá? Então isso, o que quer dizer na prática? Que não tem problema eu estabilizar essas soluções de iodo em iodeto, formando o íon triodeto, porque eu vou afetar muito pouco o potencial da semi-reação e ele pode ser aplicado. Então, justamente por ter né, esse potencial padrão intermediário, ele pode ser usado então de forma direta ou indireta. Isso vai depender então também das características do analito, tá? Isso faz com que eu consiga determinar diferentes tipos de analito, com características redutoras e com características oxidantes, tá? Então eu posso fazer a titulação direta, quando eu vou titular o analito diretamente com solução padrão de iodo, estabilizado em iodeto de potássio, ou eu posso fazer iodometria indireta, tá? Que é quando eu vou reagir o analito com o iodo, tá? Então, vai acontecer uma reação aí de oxidação-redução e eu vou titular, tá? Eu vou reagir, desculpe, o analito com iodeto, então eu vou formar iodo e esse iodo formado é o que eu vou titular, tá? Que seria o método indireto. Então, o método direto, tá? Ele tem uma dificuldade um pouquinho maior de ser usado em função, então, de eu trabalhar de forma direta com uma solução padrão de iodo, tá? Então, qual que é a diferença aqui nesse método? Então, se ele é um método direto, eu vou ter aqui na bureta o iodo, né? Só que lembrando que ele é estabilizado numa solução de iodeto, então a gente vai ter o íon triodeto, tá? Ele vai ser o titulante e aqui embaixo no Erlenmeyer, então eu vou ter o analito, tá? Então, isso aqui, essa solução, ela vai ser aplicada para titular substâncias fortemente redutoras, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu vou determinar substâncias fortemente redutoras, quer dizer que o analito vai se oxidar, tá? Então, aqui eu vou ter o analito, ele vai oxidar, tá? E aqui, na verdade, eu vou formar o iodeto, isso aqui vai reduzir, ok? Então, o iodo vai reduzir, né, que está na forma de triodeto, e o analito vai se oxidar. Então, essa titulação serve para determinar substâncias fortemente redutoras. Que substâncias seriam essas? Por exemplo, H2S ou espécies de arsênio, tá? É uma aplicação um pouquinho mais limitada em relação ao método indireto, vocês vão ver. Como é que vai funcionar aqui o sistema para indicar o ponto final, tá? Uma solução padrão de iodo, tá? Ela tem coloração castanho avermelhada, ok? Então, ela tem uma certa coloração. Então, na verdade, o ponto final, ele pode ser indicado em função da coloração dessa solução aqui, tá? Aqui também tem outras espécies que podem ser espécies de estanho e espécies de antimônio. Então, o que vocês podem pensar aqui? Que eu vou adicionando, então, o titulante, ele vai reagindo com o analito, né? Quando todo analito for consumido, o primeiro excesso de titulante vai ser o quê? Uma solução padrão de iodo, né? E daí, então, isso vai colorir essa solução de uma leve coloração laranja, né? Então, isso faz com que eu consiga identificar o ponto final
sem precisar usar o indicador, tá? Só para vocês terem uma ideia, uma gota, tá, de uma solução de iodo 0,1 molar consegue colorir 100 mililitros de água, tá? Então, vocês conseguem ter a percepção dessa cor, mesmo numa diluição bastante grande, mesmo numa concentração de 5 vezes 10 na menos 5 molar, tá? É possível perceber a coloração, tá? Coloração. Então, isso faz com que a gente não precise, então, utilizar indicador, tá? Então, esse é o método direto, ok? E a iodometria indireta, ela tem aplicações, então, muito mais abrangentes em função da variedade de espécies que eu consigo utilizar na determinação dessa titulação, certo? Nesse método, como é que funciona o método indireto? A espécie oxidante, então agora eu tenho analitos com capacidade oxidante, tá? Esse analito, ele é tratado com excesso de iodeto, tá? E como ele vai ser reagido com excesso de iodeto, tá? O analito vai oxidar esse iodeto a iodo e o analito vai se reduzir. Esse iodo formado, que vai ser liberado no meio reacional, que vai ser, então, em quantidade equivalente ou estequiometricamente em relação ao analito ou à substância oxidante, esse iodo liberado é que vai ser titulado com uma outra solução, que é uma solução padrão de tiosulfato de sódio, tá? Então, aqui eu tenho a reação de titulação. Então, só para ficar um pouquinho mais claro como é que vai ser essa titulação aqui, tá? Vou fazer um esquema aqui para ajudar vocês. Então, aqui eu vou ter, ó, o método direto e aqui o método indireto, tá? Então, no método direto, a gente já viu aqui que o titulante vai ser uma solução padrão de iodo, tá? Vou botar aqui a solução de iodo em Ki, tá? Que vocês sabem que ela vai ser estabilizada, então, nessa forma, tá? E aqui eu tenho o analito, tá? Que vai ser um agente redutor. Então, se o analito vai ser um agente redutor, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o triodeto sofrendo redução e o analito, né, vai sofrer oxidação, tá? Então, aqui o ponto final, como é que pode ser usado? A própria coloração da solução de iodo. Então, por exemplo, no início, como é que vai ser vai ser incolor, né? O ponto final, então, ele vai passar para incolor, para o laranja, né? Marrom, tá? Essa vai ser a coloração. O método indireto, como é que funciona o método indireto? Na bureta, então, eu tenho uma solução de tiosulfato, tá? Então, aqui, no Erlenmeyer, eu vou ter o analito, tá? Que é um agente oxidante, ok? Então, eu vou ter o analito e eu vou jogar aqui um excesso de iodeto, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter... Isso aqui vai ter, então, ele é um agente oxidante, então ele vai oxidar o iodeto a iodo, tá? Então, eu vou... E o analito, mais o analito, né? O que vai acontecer com ele? Ele vai ser reduzido, então vai ser o analito na forma reduzida, tá? Então, aqui eu vou ter o analito, vai sofrer redução e o iodeto vai sofrer oxidação, tá? Então, eu liberei esse iodo aqui, ó, tá? E esse iodo, vocês vão reparar o quê? Que essa reação, ela é estequiométrica, então a quantidade de iodo liberado vai depender da estequiometria da reação do analito com iodeto. E esse iodo liberado, então, ó, é o que vai reagir lá com o tiosulfato, tá? Que vocês têm a reação de titulação lá. Ok? Mais 3 iodeto.
tá? Então, essa vai ser a reação de titulação. Então, como é que funciona para a gente identificar o ponto final aqui? Aqui a gente vai utilizar, tá, o indicador amido, que eu vou falar um pouquinho mais depois. Ele forma uma cor azul bastante característica com os íons triodeto. Então, quando eu tenho a presença de íons triodeto, né, o iodo estabilizado com iodeto, essa coloração dessa solução fica um azul bastante intenso, quase um preto escuro assim, tá? E se não tem, essa solução fica incolor, ok? Então, na verdade, o que vai acontecer? Se a gente pensar no início da reação, o que vai acontecer aqui? Como no primeiro momento da reação eu tenho analito, tá? Vou jogar um excesso de iodeto, eu já vou ter o triodeto formado desde o início da titulação, tá? Então, essa solução, ela vai, se eu colocar o indicador aqui, o amido, ela vai estar azul desde o início. Só que o que acontece? Esse amido, pelo próprio processo de formação de coloração dessa solução, eu vou falar depois, ele pode prender parte desse íon triodeto nessas cadeias do amido e eles não reagirem posteriormente com o tiosulfato de sódio. Então, o que a gente faz? A gente coloca, então, o amido próximo do ponto final da titulação, tá? Se eu vou colocar ele próximo ao ponto final da titulação, o que quer dizer? Que eu vou colocar ele no momento em que esse triodeto aqui, ó, tá quase terminando. Então, eu vou jogar o amido aqui. Quando eu jogar o amido aqui, como eu vou ter um restinho ainda de triodeto, a solução vai ficar azul, tá? O que está formando de produto da reação? Iodeto e o tetrationato de sódio. O iodeto é incolor. Então, qual vai ser o ponto final dessa titulação aqui? Ele vai passar do azul para o incolor. Ok? Então, eu consigo verificar muito facilmente o ponto final dessa titulação. É uma das titulações que tem o menor erro de visualização no indicador pela mudança, pela facilidade de visualização desse ponto final. Então, ele vai de azul para incolor, tá? E aí, vocês vão me perguntar, como é que eu sei quando eu tenho que adicionar o amido? Como é que eu vou saber se está próximo ao ponto final da titulação? Porque justamente essa solução aqui, ela contém triodeto, ela contém iodo. E vocês lembram que eu comentei com vocês que a solução de iodo ela é laranjada. Então, essa titulação ela vai começar com uma cor bem alaranjada. E à medida que vocês vão consumindo esse íon triodeto formado, a solução vai ficando mais clara. Então, vocês vão adicionar o amido quando a solução estiver amarelinha, tá? Isso vocês vão ver mais detalhes lá na prática, ok? Então, esse que é o método indireto de titulação, tá? Então, aqui, vocês vão ter, relembrando, né? Então, vocês vão tratar o analito com iodeto, vocês vão formar iodo, e é esse iodo que vai reagir, então, com tiosulfato de sódio. Tá? Então, serve para muitas aplicações, porque qualquer espécie oxidante ela pode ser titulada por esse meio, tá? A solução padrão desse método, que é o tiosulfato de sódio, ele não é padrão primário, tá? Porque justamente ele tem uma certa estabilidade, então ele precisa ser padronizado com outras substâncias. Normalmente ele é padronizado com uma solução de iodato, tá? Então, isso vocês vão ver mais detalhes lá na aula prática. E por que essas soluções não são estáveis? Porque tem ação microbiana, tá? Elas se decompõem também na presença de ácido carbônico, oxidação pelo ar e também pelo meio ácido formado, tá? E quais são as causas de erro, então, desses métodos diretos e indiretos, tá? Eu posso perder iodo por volatilização, tá? Devido à pressão de vapor do iodo, mesmo na presença do iodeto, mesmo estabilizando. Então, se vocês lembrarem aqui, ó, no método indireto, ó, como eu formo o iodo desde o início da desde o início da reação, né? Que eu vou ter o analito no Erlenmeyer, vou adicionar um excesso de iodeto, eu já vou ter o iodo formado. Então, isso aqui é passível de perdas. Então, eu não posso demorar muito para fazer essa titulação, tá? Eu posso ter oxidação do iodeto pelo ar, então é esse um outro motivo porque essa titulação ela não pode ser muito demorada, né? O ideal é que ela também não aconteça no ambiente com excesso de luz, e o iodo ele também pode sofrer hidrólise. Então eu tenho que ter esses cuidados, porque se eu perder o iodo, eu já não vou ter uma reação quantitativa, né, com o titulante. Então eu tenho que ter esses cuidados aí. E aqui tá um exemplo que eu queria mostrar para vocês, ó, como é que funciona esse indicador, tá?
O indicador amido, né? O amido, ele tem moléculas de beta-amilose, então ele acaba assumindo essa estrutura helicoidal e essas moléculas formadas de triodeto, elas são incorporadas aqui, ó, nessa parte interna dessa hélice aqui, tá? Helicoidal formada pelas moléculas do amido. Então, é como se fosse um encapsulamento, tá? Desse triodeto formado aí. Então, esse é um dos motivos por que eu não posso adicionar, lembrando, né, o indicador amido, ó, desde o início dessa titulação, quando ela é feita indireta. Por quê? Porque como desde o início da titulação, antes de eu começar a adicionar o titulante, eu já vou ter o triodeto formado pela relação do analito com o iodeto, se eu adicionar o amido aqui, ó, parte dessas moléculas pode ficar presa ao amido e eu não conseguir remover. Né? Então, se essas espécies ficam presas no amido, elas não vão reagir depois com o titulante, tá? Então, esse é um dos motivos porque eu adiciono o amido próximo ao ponto final da titulação, justamente para não perder essas moléculas de triodeto que foram formadas da reação com o analito, tá? Tem outras formas de indicadores que eu posso usar? Sim, tá? Desde que sejam substâncias que mudem de cor, que quando estão na forma oxidada ou quando estão na forma reduzida, tá? E essas mudanças de cor também vão depender da variação do potencial do sistema. Aqui, tá? A gente tem, então, para uma reação do indicador que pode ser encontrado na forma oxidada ou na forma reduzida, se a gente aplicar a equação de Nernst, né? Aqui para esse indicador, a gente pode ter, então, que a visualização dessa cor, ela vai ser que nem lá a gente tinha lá nos outros métodos volumétricos na deneutralização, né? Quando eu tiver uma razão de 10 aqui é que facilita a mudança de cor, né? Ou quando a diferença de cor na forma oxidada para reduzida for 1 para 10, ou a cor da forma de reduzida for de 10 para 1, tá? Então, se a gente combinar essas reações aqui, ó, vocês vão ver que isso aqui vai ser log de 1, que vai ser 0, então essa parte aqui da equação de Nernst cai fora e a gente fica com essa expressão aqui, tá? Então, isso faz com que a gente consiga calcular os potenciais em que esse indicador ele vai assumir, então, determinadas cores, tá? Isso tudo vai depender aqui, ó, lembrando, ó, do meio em que essa reação vai acontecer. Então, aqui vai ter, por exemplo, vocês têm vários indicadores, tá? Aqui, por exemplo, tem a fenantrolina, que é um indicador bem comum, ó, pra gente usar, tá? Que ele muda do azul pro vermelho, então tem o potencial de transição aí desse indicador. Então, isso facilita depois, quando a gente fizer as curvas de titulação, da gente conseguir calcular, então, qual vai ser o indicador mais adequado para titulação. Então, lembrando, vocês vão ver isso aqui depois, né? Então, eu vou pegar um indicador, aqui tenho duas curvas de titulação redox, ó, eu vou pegar um indicador que tem, obviamente, a faixa de viragem próximo a esse ponto de inflexão aqui, né? Que é o ponto de equivalência, tá? Então, isso permite depois que eu consiga escolher de melhor forma esses indicadores, tá? Então, aqui são outros indicadores, a 1,10-fenantrolina de ferro, como eu comentei com vocês, ou a ortofenantrolina, tá? É um dos indicadores bastante utilizados. Mas existem outras maneiras também. Eu tenho indicadores irreversíveis, que é o exemplo do alaranjado de metila, tá? Só que o problema dele é que esse indicador, ele não é um indicador redox, né? Então, ele acaba na reação redox que está acontecendo, né? Que é a reação com bromato, ele acaba sendo destruído, mas justamente essa destruição descora o indicador, então a gente vai ter uma mudança de cor. Ou a gente viu também na própria permanganimetria que eu não preciso usar o indicador, a própria coloração da solução vai funcionar como indicador, tá? Outra coisa que é importante ter em mente nos métodos volumétricos de oxidação-redução é que quando a espécie não estiver, ou por exemplo o analito não estiver no estado de oxidação que a gente deseja para fazer a titulação, a gente pode utilizar reagentes redutores auxiliares, por exemplo, tá? Que são geralmente colunas que podem ser feitas de zinco, alumínio, cádmio, prata, né? Com determinados metais, que podem então formar amálgamas e podem promover a redução do analito. Existem dois que são bem conhecidos, que é o redutor de Jones, que é uma amálgama, então, formada de zinco com mercúrio, e o redutor de Walden, que é um redutor de prata. Então, para que servem? Quando a gente quer determinar, por exemplo, ferro, tá? Com sério, que é um exemplo que vocês vão ter depois lá na curva da titulação. Só que a reação que eu tenho que fazer para acontecer essa titulação, por exemplo, eu tenho que ter o ferro na forma de ferro 2,
que vai reagir com sério 4 para formar o ferro 3 mais sério 3, tá? Então, se eu for usar essa reação de titulação, eu preciso garantir que todo o ferro esteja na forma de ferro 2. Por quê? Porque se ele estiver na forma de ferro 3, ele não vai reagir com sério 4. Então, eu preciso fazer o quê? Passar, por exemplo, a amostra antes da titulação por um reagente redutor para justamente fazer com que todo o ferro esteja na forma de ferro 2, tá? Então, é muito comum a gente fazer essas etapas pré-titulação quando a gente tem titulações ou volumetria de oxidação-redução, tá? Aqui tem um exemplo, então, para quais elementos vocês podem utilizar, né? Eu dei o exemplo do ferro, mas vocês podem ter também a redução do cobre 2 para cobre mais, de vanádio, espécies de cromo, enfim, tem uma série de reações químicas que podem ser feitas, então, para fazer a redução dessas espécies, tá? Outros reagentes também, que não necessariamente eu posso fazer em coluna, eu posso usar bismutato de sódio, posso usar próprio meio ácido, peróxido de hidrogênio, são outros exemplos, tá? Mas são exemplos bem aplicados, tudo vai depender da reação química que vocês forem utilizar, ok? Então, eram essas os conceitos que eu queria passar para vocês de volumetria, de oxidação-redução. Então, na sequência, é importante que vocês assistam o vídeo, então, de como a gente monta as curvas de titulação na volumetria redox.